Senhor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvam por seus grandes feitos. Amado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos. Poder, majestades, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, te adoramos. Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês, o que Deus fez na minha vida domingo passado. Por isso eu louvo o nome desse nosso Deus que é todo poderoso. Aleluia. Eu estava com problema de coluna há muitos dias, há muitos meses. E eu mal estava conseguindo trabalhar. Eu estava conseguindo assim trabalhar, mas na marra mesmo. E eu falei, Jesus, mas está tão difícil trabalhar com essa dor, Senhor. Mas eu não pedi assim oração para que Deus me curasse nem nada. Mas no domingo passado, no sábado à noite, eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu preciso que o Senhor fala comigo, Senhor, amanhã no culto. Eu estava esperando uma resposta. Eu precisava ouvir a voz desse Deus todo-poderoso. E domingo, quando eu estava aqui, adorando o nome do Senhor, irmãos, minha coluna estava tão ruim que para descer do carro, às vezes, eu quase estava precisando de uma cadeira de rodas. E eu nem pedi naquele dia, mas foi a forma que o Senhor usou para falar comigo naquela manhã. E quando o pastor estava orando, ele disse que o Senhor estava curando alguém da coluna. E eu estava ali atrás, esperando. Aleluia. E eu fui embora para minha casa, eu senti assim, eu senti um queimor aqui na coluna, mas na hora eu não tinha percebido que o Senhor tinha me curado. E eu fui embora para casa. E eu sentei e levantei do sofá assim numa facilidade que eu falei, meu Deus, eu estava no telefone, falei, cadê aquela dor? Né? Jesus me curou, meu amado. Aleluia. Por isso eu louvo o nome desse Deus Todo-Poderoso. Eu não sei
qual é a sua aflição nessa manhã, mas saiba que o Senhor está aqui na manhã para te curar, para te libertar. Todas as suas aflições, tudo aquilo que te aflige, o Senhor está aqui para fazer. Porque às vezes você acha que é um pequeno problema, mas que está te afligindo, e o Senhor vai fazer, porque aquilo estava me incomodando tanto e o Senhor me curou. Irmão, hoje eu posso levantar as minhas mãos, eu posso adorar, eu posso sentar, eu posso levantar e adorar esse Deus que é todo poderoso. Acredite, meu amado, se você adentrou essas portas aqui nesta manhã, louve o nome do Senhor, porque você vai sair daqui com a sua vitória na mão. Se você está esperando algo, uma resposta do Senhor, creia somente que nesta manhã Ele vai fazer. Porque o mesmo Deus que me curou domingo passado, Ele está aqui nesta manhã. Porque eu sinto a presença dEle, eu sinto o mover do Espírito Santo nesse lugar. Aleluia. Então vamos louvar o Senhor mais uma vez. E nesse louvor o Senhor vai fazer. Primeiramente, eu quero te convidar a levantar os teus braços para os céus, dizendo assim para o Senhor: eu me rendo a Ti, ó Pai. E nessa hora eu quero te exaltar, eu quero te louvar. Nessa hora eu quero te dar o meu melhor, Senhor. Nessa hora eu quero te entronizar, Senhor. Eu quero te louvar com todo o fôlego que tenho, ó Pai. Eu me rendo a Ti, Jesus. Levante os seus braços e adore ao Senhor. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Exalted, He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. Ele é exaltado mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor.
King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He's the Lord. He's the Lord. Forever His throne shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. He's exalted. He's exalted, the King is exalted on high. Te exaltamos nas alturas, Senhor, aleluia, aleluia, te louvamos, Jesus. Hoje falaremos sobre o nascimento de Isaac. Se você tem acompanhado a nossa série no livro de Gênesis, já faz algumas semanas que a gente está falando do nascimento de Isaac, promessa do nascimento de Isaac. E custou um pouquinho, mas chegou o dia que ele vai nascer. E se para você já parece que demorou muito, imagine para Abraão e Sara. Eles esperaram literalmente 25 anos para o cumprimento dessa promessa. Mas finalmente chegou o cumprimento da promessa. Gênesis 21, versículos 1, 2 e 3, a Bíblia diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Duas coisas nessa passagem que eu quero chamar a atenção: o nome da criança, Isaque, e também essa frase interessante no versículo 2, que Sara deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. No tempo determinado que Deus lhe tinha dito. O menino nasceu no tempo determinado que Deus tinha dito. Aí você pode pensar, ué, mas quando que Deus disse? Quando que Deus disse que ia ser nesse tempo que ele ia nascer? E a resposta disso está no capítulo 18. E eu não tenho anotações no capítulo 18, porque eu não ia falar sobre isso hoje, mas quero mencionar algumas coisas rápidas sobre isso. Porque, mais uma vez, no capítulo 21... Isaac vai nascer e a Bíblia diz, e aconteceu no tempo que Deus marcou, no tempo que Deus disse que ia acontecer. Aí a gente volta para o capítulo 18 para saber quando que isso aconteceu. E é um episódio interessante na vida de Abraão, porque diz a palavra de Deus, eu vou ler, versículo 1, Gênesis 18, 1, se você tiver a sua Bíblia, não vai estar na tela não, mas você pode acompanhar na Bíblia. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Bom, Deus apareceu a Abraão. Aí você pensa, bom, na certa Abraão estava orando, buscando a Deus, teve um culto, alguma coisa assim, Deus falou com ele? Não, não foi exatamente isso. Olha como aconteceu. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Abraão vivia no Oriente Médio, obviamente, e em Israel é um lugar muito quente. No inverno é bem quente e é uma terra um pouco seca também. Então, no meio do dia, geralmente eles param. É um momento de descanso. Eles têm uma refeição e descansam, esperam o dia esfriar um pouquinho mais e depois eles reiniciam as atividades do dia.
O que aconteceu aqui é que, durante esse momento que o sol está mais quente, Abraão parou de trabalhar, sentou em frente da barraca dele e ele está descansando. Possivelmente ele acabou de almoçar e ele está tendo o que nos países latinos a gente chama, é chamada siesta, né? Aquele descanso da tarde. Muito bem, enquanto ele está fazendo isso, versículo 2, olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. E quando os viu, correu ao encontro deles e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Note que, enquanto Abraão estava descansando, ele viu três viajantes, 3 estranhos passando em frente da tenda dele. E numa tentativa de ser útil, de ser um bom vizinho, de ser um bom cidadão, ele saiu do seu lugar e foi oferecer hospitalidade a esses homens, que estavam passando pela estrada, pela rua, provavelmente uma estrada de barro, passando no meio do dia, quando o sol estava bem quente. E ele então, querendo ser, mais uma vez, hospitaleiro, ser uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom vizinho, um bom amigo, ele então foi ao encontro desses 3 homens e ofereceu abrigo a eles. Olha, se eu encontrei graça diante de vocês, por que vocês não param na minha casa? Descansam, deixa o sol abaixar um pouquinho, o dia esfriar um pouquinho, depois vocês continuam a viagem de vocês. E enquanto vocês estão na minha casa, eu vou servir uma refeição a vocês. Note que Abraão pensava que eram 3 homens, 3 pessoas comuns, 3 viajantes. O que ele não sabia, mas vai saber aqui muito em breve, é que um dos 3 era o próprio Deus. E os 2 outros eram anjos. Diz a palavra de Deus no versículo 3, Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavar os seus pés, depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Os senhores me honraram vindo até a minha casa. Então me faz mais um favor, deixa eu servir uma refeição a vocês. Olha que hospitalidade bonita, queridos. Olha o caráter de Abraão. Ele era uma boa pessoa, ele era um homem hospitaleiro. Diz a palavra no livro de Hebreus, e provavelmente se referindo a essa passagem aqui, que por causa disso, muitas pessoas no Velho Testamento hospedaram anjos sem saber que estavam hospedando anjos. E foi o que aconteceu com Abraão aqui. Então, continuando a leitura, versículo 7, em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos seus empregados, que o preparou para ser comido. E Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. E ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? E aqui vai começar a revelação de Deus. Note que esse estranho não só perguntou pela esposa de Abraão, mas perguntou por ela por nome. E aqui Abraão na certa falou, o que está se passando aqui? E agora vai começar um diálogo e Abraão vai, ao longo desse diálogo, vai descobrir que ele está falando com o próprio Deus e com 2 anjos. E é nessa conversa, queridos, é nesse diálogo que Deus vai marcar a data do nascimento de Isaque. Versículo 10. Um deles disse, no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época a sua mulher terá um filho. Eu vou voltar aqui daqui a 1 ano, e quando eu voltar, a sua esposa dará à luz a um filho. Então aqui Deus marcou a data do nascimento de Isaque, e é por isso que no capítulo 21 a Bíblia diz, no tempo que Deus marcou, Isaque nasceu. Mas olha, já que estamos falando sobre isso, olha o que acontece, versículo 11. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado a idade de ter filhos. Então ela já tinha passado pela menopausa no curso natural da sua vida, e ela já não tinha condições de ter filhos. Versículo 12. Por isso riu e pensou assim,
Quando ela que estava dentro da tenda, ouviu Deus falar para Abraão, daqui a 1 ano a sua esposa vai ter um filho. Ela do outro lado da tenda, ela ouviu e ela começou a rir. Ela achou engraçado. Ela falou, será que é uma piada? Será que é uma brincadeira? E não é, eu não creio que ela estava duvidando de Deus. Mas ela ainda não sabia que era Deus. E ela pensou, não é brincadeira. De repente ela pensou, é um viajante que está querendo ser gentil, né? O meu marido tratou ele bem, ele agora está querendo ser bacana, alguma coisa. E ela achou engraçado e começou a rir. E olha o que ela fez. Ela não falou, mas ela pensou, diz a palavra de Deus. E ela pensou consigo mesmo, como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Quando eu olho essa passagem, me faz lembrar de João capítulo 11, quando Jesus vai visitar Marta e Maria, e Lázaro, o irmão delas, tinha acabado de morrer. Aliás, tinha morrido 4 dias antes. E ela diz assim para Jesus, Jesus, se tu estivesses aqui quando meu irmão estava vivo, ele não teria morrido, mas agora é tarde demais. E Sara mais ou menos teve o mesmo pensamento. Olha, se nós fôssemos mais novos, podia até acontecer, mas agora é um pouquinho tarde demais. Versículo 13. E o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Versículo 14. E é por isso que eu li essa passagem. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Eu gostaria que você guardasse essa frase com você. Eu gostaria que o Espírito Santo escrevesse essa frase hoje no seu coração. Sara riu e falou, é tarde demais. Deus ouviu o pensamento de Sara e falou para Abraão, por que Sara está rindo? Pensa comigo, fala com ela aí. Será que tem alguma coisa impossível para mim? Igreja, eu gostaria que você tirasse alguns momentos agora para pensar sobre essa pergunta. Há alguma coisa impossível para Deus? Se você está esperando uma promessa da parte de Deus, se Deus prometeu fazer alguma coisa por você, talvez esteja demorando para você e você esteja pensando, se fosse no ano passado, se fosse há 2 anos atrás, se fosse há 3 anos atrás, de repente podia até acontecer, mas agora é tarde demais. Agora eu estou velho, agora a oportunidade passou, agora não tem mais chance de acontecer. E Deus nos pergunta hoje, essa frase do versículo 14, Gênesis 18, 14, será que para o Senhor há alguma coisa impossível? E Deus quer que a gente se conscientize hoje que para Deus não há nada impossível. Mesmo que pareça impossível, entenda que para Deus não há nada impossível. Deus disse assim para Abraão, pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu, não é verdade, você riu sim. Não adianta tentar mentir para Deus, não é verdade, irmãos? E Sara tentou, mas não deu certo, e Deus falou, olha, eu sei que você riu, mas não tem problema não. Eu vou te mostrar o meu senso de humor, Sara. Porque você riu, quando o seu filho nascer, eu quero que você ponha o nome dele de Isaac, que em hebraico quer dizer riso. Já que você quer rir, vamos rir junto. E nós vamos pôr o nome dessa criança, Riso. E Deus assim mostra o seu bom senso de humor. Então o nome da criança vai ser Riso. Voltamos ao capítulo 21, então. Capítulo 21, no versículo 2, novamente. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Então agora a gente entende essa frase. No tempo que Deus havia marcado. Diga-se de passagem, como diz em inglês, by the way. Queridos, as coisas só acontecem no tempo que Deus marca. Não adianta você tentar fazer força para apressar. Não, vamos fazer acontecer. Vamos fazer uma forcinha, vamos fazer um jejum. As coisas só acontecem no tempo que Deus marca.
Não é que você não deve jejuar, não. Jejue sim, ore, jejue, busque a Deus, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Então, vamos pedir, vamos buscar. Mas entenda que só acontece no tempo marcado por Deus. E é bom que seja assim mesmo, porque quando acontece fora de hora, queridos, é um desastre, é um caos. Um exemplo, não é o assunto de hoje, mas rapidamente nós vamos chegar nesse assunto. Deus, no plano de Deus, Israel teria um rei. Nós sabemos isso porque em Gênesis Deus profetizou, olha, dos teus descendentes vão haver reis, grandes reis. E Deus não falou, através de Jacó, Deus falou que o rei viria da tribo de Judá. Da tribo de Judá viria aquele que reinaria em Israel. Então, Deus já sabia, já no plano de Deus, Israel teria um rei. Mas Israel ficou com pressa. E orou, e pediu, insistiu a Deus um rei. O que aconteceu? Deus falou, se vocês querem eu vou dar para vocês. Mas é o rei que vocês escolheram no tempo de vocês. E esse foi o rei Saul. E o rei Saul, queridos, começou até bem, mas terminou muito mal. E depois que ele morreu, finalmente veio o rei que Deus tinha escolhido, que era Davi. Se eles tivessem esperado um pouquinho mais, quando eles pediram para Saul ser rei, Davi já estava até vivo. Era só esperar um pouquinho mais. Mas na pressa deles, não, vamos fazer acontecer. Nós vamos eleger o nosso próprio rei. Elegeram. E só deu dor de cabeça para eles. Então, queridos, é melhor a gente esperar no tempo de Deus. Pede, pode. Posso pedir, pastor? Pode. Posso orar, pastor? Pode. Pode jejuar, pastor? Pode. Pode fazer cadeia de oração? Pode fazer cadeia de oração. Mas peça a Deus, Senhor, eu quero isso. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, na terra e no céu. Pastor, que oração inteligente. De onde vem essa oração? Dos lábios de Jesus. Lembra que Jesus nos ensinou a orar, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu? E lembra que Jesus deu exemplo disso quando no Getsemane ele orou, Senhor, olha, se for possível, a minha vontade é a seguinte, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então eu creio sim em pedir, eu creio sim em bater na porta do céu, eu creio sim em jejuar, eu creio sim em insistir com Deus por aquilo que a gente quer ou precisa. Mas entendendo que no final da nossa oração a gente diz, Senhor, todavia não seja feita a minha vontade, mas sempre a tua. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. E Senhor, faz as coisas no teu tempo, porque o teu tempo é o tempo certo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes capítulo 3, que no tempo de Deus, ele faz tudo belo, tudo bonito a seu tempo. Muito bem. Voltamos agora a Gênesis capítulo 21. Isaac nasce finalmente, versículo 5. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse, Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de estar velho, eu lhe dei um filho. O menino nasceu e foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Versículo 9. Certo dia Ismael, filho de Abraão e da egípcia Agar, estavam brincando com Isaque, o filho de Sara, quando Sara viu e disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, meu filho. Abraão ficou preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Versículo 12. Mas Deus disse, Abraão, não se preocupe com o menino nem com a sua escrava, faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. E o filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Então aí veio a separação entre Isaque e Ismael. Isaque virá a ser o pai da nação de Israel, Ismael virá a ser o pai dos árabes, e Deus aqui separou os dois. Chegamos agora no capítulo 22, Gênesis 22, o próximo capítulo. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse Deus,
toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Versículo 3. E então se levantou Abraão pela manhã. E então se levantou Abraão pela manhã. Note que Deus fala com ele na madrugada e no amanhecer daquela mesma noite ele se levanta para cumprir o que Deus pediu a ele. Queridos, essa é uma passagem muito importante da Bíblia. Essa passagem trata do sacrifício de Isaque. O sacrifício de Isaque. Essa passagem marca uma bifurcação na estrada. Marca um momento em que Abraão teve uma séria decisão a fazer. E essa decisão de Abraão é a decisão que eu creio que Deus vai pedir de nós também, principalmente nesse ano de 2013. Como os irmãos sabem, no princípio de todo ano, a gente fala um pouquinho sobre um tema que Deus põe no nosso coração para aquele ano. E nos últimos 2 meses, Deus tem falado bastante comigo, desde o final, a semana de Thanksgiving, final de novembro, e durante todo o mês de novembro, todo mês de dezembro, e agora já no princípio de janeiro, Deus tem falado bastante comigo sobre esse tema de sacrifício. E eu quero tirar alguns momentos para falar com a igreja sobre a importância de nós entendermos e apreciarmos esse tema, porque ele vai nos acompanhar durante todo o ano de 2013. Eu creio que o ano de 2013 para nós será um ano de sacrifício jubiloso. Um sacrifício que é feito com ação de graças. Um sacrifício que é feito com alegria, como é o exemplo de Abraão aqui. Deus pediu a Abraão algo muito custoso, algo muito caro para ele. Aliás, Deus enfatiza isso no versículo 2. Não sei se você prestou atenção, mas quando Deus fala com Abraão, ele diz assim: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Ele diz, olha, é o teu filho Isaque, é o teu único filho, é o filho que você muito ama. Deus aqui, queridos, está ressaltando o custo dessa oferta, o custo desse sacrifício. Ele disse, olha, eu estou pedindo de você aquilo que você tem de mais precioso, o teu único filho, o filho que você muito ama, é esse mesmo que eu quero que você me ofereça. E no versículo 3 a Bíblia diz que Abraão prontamente se levantou naquela mesma manhã e levou Isaque para ser oferecido a Deus. Note a prontidão de Abraão em responder o pedido de Deus. Abraão entendia que uma grande chamada exige um grande sacrifício. Deus tinha uma grande chamada na vida de Abraão e Abraão entendeu que com essa chamada viriam grandes sacrifícios. E chegou o momento de Abraão fazer esse grande sacrifício. E como você, ele também teve a escolha, sacrifico ou não o que Deus pede de mim. Mateus 10:37 diz assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Queridos, essas frases vêm dos lábios de Jesus. E ele diz assim, se você amar o seu pai ou mãe mais do que eu, mais do que você ama a mim, você não merece ser meu discípulo. Se você amar o seu filho ou filha mais do que você ama a mim, você não merece ser meu discípulo. Você não é digno de ser meu discípulo. E o padrão de Deus continua o mesmo, queridos. Quando Deus começou a falar comigo sobre isso no final de novembro e princípio de dezembro, uma das conversas que eu tive com Deus em oração, eu falei assim para Deus em oração, falei, Senhor, eu fui chamado por Ti para ser um encorajador. Eu gosto de encorajar. Eu sinto uma unção especial sobre a minha vida quando eu encorajo as pessoas. No Novo Testamento, a Bíblia fala sobre um homem chamado Barnabé. Ele não é muito conhecido, ele não é muito famoso, mas ele é muito importante. Se não fosse por Barnabé, não existiria um apóstolo Paulo.
Paulo só chegou a ser Paulo porque Barnabé foi Barnabé. Deus usou Barnabé para moldar e discipular Paulo, para Paulo ser quem Paulo foi. Eu não me identifico tanto com Paulo, apesar de que aprecio muito Paulo, gosto muito de Paulo. Paulo é um dos meus heróis, mas eu me identifico com Barnabé. O nome Barnabé que significa encorajador. É aquela pessoa que encoraja, que ajuda. E essa é a minha chamada. E eu sei disso. Eu sou um encorajador, eu sou um Barnabé. E eu reconheço os outros ministérios no reino de Deus. Eu reconheço, por exemplo, o ministério de um profeta. Eu reconheço o ministério de um João Batista, por exemplo. João Batista era profeta. E profeta geralmente aponta o dedo, chama a atenção das pessoas. Então, o ministério de João Batista era chamar as pessoas, raça de víboras. Quem ensinou vocês a escapar do juízo de Deus? E ele sacudia as pessoas, e é o trabalho do profeta. O profeta faz isso. E Deus precisa de profetas no seu reino. E toda a igreja precisa de um João Batista também. E eu reconheço os Joãos Batistas que Deus pôs na minha vida. Eu reconheço a importância desse ministério, mas não é a minha chamada. Se eu precisar de ser João Batista, eu até vou ser, para uma situação, uma ocasião. Mas o meu ministério é mais um ministério de Barnabé. E é aí que a unção de Deus flui na minha vida. Então é nessa praia que eu fico, como a gente diz no Rio. Essa é a minha praia. Então eu conversando, tudo isso para dar o contexto dessa minha conversa com Deus, eu falei, Senhor, essa mensagem de sacrifício é uma mensagem para um João Batista. Eu sou Barnabé. E eu me lembro de conversar com Deus e falei, Senhor, essa é uma mensagem que desafia, e eu conheço a igreja, eu conheço as ovelhas desse rebanho. E eu não sei se algumas delas vão responder bem essa mensagem, e eu nem sei se algumas delas vão acompanhar a gente nesse sacrifício. E a resposta do Espírito Santo para mim foi clara, chocante, mas clara. Ele falou assim, e essa é a razão pela qual eu estou fazendo isso. É por isso mesmo que a gente vai fazer isso. Porque esse ano é um ano de definição. É uma divisão de águas. E o Espírito Santo começou a me revelar como ele prefere ter um grupo pequeno de pessoas que estão dispostas a sacrificar tudo por ele, do que uma multidão que não está. Eu creio que esse ano, queridos, vai ser um ano de definição. Porque nesse ano Deus vai nos levar à bifurcação na estrada, onde a estrada se divide em dois caminhos, direita e esquerda, e eu e você vamos ter que fazer uma decisão. Ou eu vou para cá, ou eu vou para ali. Ou vai ser para a direita ou para a esquerda. Ou eu vou sacrificar ou eu não vou sacrificar. Ou eu vou dar a Deus o que Ele está pedindo de mim ou eu não vou dar. Isso vai acontecer esse ano e eu quero te preparar para isso. E eu quero te desafiar, quando o momento chegar, eu quero te desafiar a dizer a Deus, Senhor, sim, eu te ofereço o meu sacrifício. Eu vou te amar mais do que eu amo ao meu pai ou à minha mãe. Eu vou te amar mais do que eu amo ao meu filho ou à minha filha. Eu vou te amar mais do que eu amo a minha esposa ou o meu esposo. Eu vou te amar mais do que eu amo a minha reputação. Eu vou te amar mais do que eu amo o meu emprego. Eu te amo mais do que eu amo o dinheiro. Eu te amo mais do que eu amo o meu conforto. Eu te amo mais do que eu amo os meus ideais. Eu te amo mais do que eu amo o meu próprio corpo. Eu te amo mais do que eu amo a tudo e a todos. Esse ano Deus vai nos levar a essa decisão. E a minha oração é que eu e você, fortalecidos pelo Espírito Santo, possamos fazer a decisão certa. Porque ela vai vir e vai vir este ano. E Deus me pediu para te avisar e te preparar para isso. Em Mateus capítulo 17, a Bíblia fala, nós não vamos lá nessa passagem, mas fala sobre um rapaz que também se encontrou com Jesus. Durante o ministério de Jesus, ele se encontrou com Jesus e ele perguntou a Jesus, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Eu guardo a tua lei, eu obedeço a palavra. E Jesus olhou para ele e viu o Isaac dele. O Isaac dele não era um filho, o Isaac dele era a profissão dele, o Isaac dele era o dinheiro que ele tinha ganho e acumulado. Então para ele Deus não pediu o seu filho, para ele Deus pediu o seu dinheiro. E diz a palavra de Deus que Jesus virou para ele e falou assim, olha, te falta uma coisa.
Um sacrifício que você tem que fazer. Eu quero que você vá, pegue todo o teu dinheiro, tudo que você tem, que você venda tudo, leve o seu dinheiro e dê aos pobres e depois venha me seguir. Os irmãos conhecem essa passagem, não? A Bíblia diz assim, que ele foi embora, ele virou as costas para Jesus e foi embora, choroso, triste, pranteando. E essa palavra sempre me chama a atenção, que ele foi para casa triste, ele foi embora triste. Porque eu sempre que eu li essa passagem, e só agora o Espírito Santo brilhou a luz nessa passagem, eu pude entender a importância desse detalhe. Porque eu sempre que li essa passagem, eu pensava assim, se ele fez o que ele queria, não era para ele estar feliz? Deus falou assim, olha, eu quero que você me entregue isso. Eu falei, não vou entregar não, vou guardar o que eu quero. Então, o que você espera é que pelo menos ele fique feliz com isso, né? Eu fiz o que eu quis, eu guardei o que era meu. Não perdi nada. Mais tarde ele vai para o inferno, mas pelo menos agora ele está feliz. Mas nem na hora da decisão ele ficou feliz. Nem no momento que ele disse não para Deus ele ficou feliz. Isso sempre me chamou a atenção. E foi durante esse contexto de estudo sobre sacrifício que o Espírito Santo me lembrou dessa passagem e me fez entender, queridos, que quando a gente diz não a Deus, qualquer prazer que aquela coisa que a gente está segurando proporcionava para a gente, até isso vai embora. Em outras palavras, quando Deus pede uma coisa para a gente, se a gente não entrega, aquela coisa vai ficar sem graça de qualquer maneira. E o Espírito Santo me fez entender que tem muita gente na igreja, muita gente que já aceitou Jesus, que chegou no momento do sacrifício e Deus pediu a elas alguma coisa e elas disseram não. Não, Senhor, agora não eu não vou te servir não. Antes eu quero fazer isso, aquilo outro. Agora eu estou muito novo. Agora eu quero namorar. Agora eu quero fazer faculdade. Agora eu quero ir para a América. Agora eu quero casar. Agora eu quero viajar. Agora eu quero curtir. Agora eu quero fazer farra. Agora eu quero correr atrás do dinheiro. Agora eu me lembro de estar evangelizando alguém há algum tempo atrás, faz bastante tempo, e ele me falou assim, ele era brasileiro, ele falou assim para mim, não, pastor, me desculpe, olha, com todo respeito, não quero brigar com o senhor não, mas eu não tenho tempo para Deus agora não. Ele falou assim mesmo, ele falou, olha, brasileiro que vem para a América vem por estou repetindo o que ele falou, brasileiro que vem para a América vem por uma razão só, vem por dinheiro, eu estou aqui por dinheiro. Deus, quando eu voltar para o Brasil, eu converso com ele, eu acerto com ele. O que ele estava dizendo? Ele está dizendo não para Deus, agora eu estou muito ocupado. Agora eu tenho que ganhar dinheiro, agora eu tenho que comprar uma fazenda, agora eu tenho que pagar minhas dívidas, agora... E o que acontece quando a gente diz não para Deus é que aquela coisa que a gente está segurando perde a graça. Ela perde a graça por completo. Aquele casamento fica sem graça, aquele namoro fica sem graça. E a gente nem sabe por quê. Porque a gente disse não para Deus, que é a fonte de alegria, fonte de gozo. Queridos, tudo que tem vida só tem vida por causa de Deus, porque Deus é a fonte de vida. Para ter vida, alguma coisa tem que estar conectada com Deus, porque a vida flui dele para chegar naquilo. É por isso que Deus disse, olha, no dia que vocês pecarem, certamente vocês vão morrer, porque vocês estão cortados de mim e vocês vão morrer. A partir dali, Adão e Eva começaram a definhar, começaram a perder a graça. A partir dali eles ficaram sem graça, viram que estavam pelados, estavam nus, ficaram envergonhados. A partir dali a vida perdeu a graça, porque eles estavam separados de Deus. A morte vem, porque se uma coisa não está conectada com Deus, ela morre. E quando qualquer coisa que a gente tem prazer, a gente diz não para Deus e segura nela, ela fica desconectada de Deus e ela perde a fonte de vida. Aí o casamento fica sem graça, o namoro fica sem graça, a profissão fica sem graça, a comida fica sem graça. Deus diz assim, em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias, em que digas, não tenho neles prazer. Eu perdi o prazer da vida, por quê? Porque eu não lembrei do meu Criador, porque eu não disse sim para Deus, porque eu escolhi ficar com isso ou aquilo. E quando eu fiz essa decisão, eu me desconectei e desconectei essa coisa de Deus. Deus é a fonte de vida, Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de prazer. E se a coisa não está conectada com Deus, é que nem um carro com um tanque cheio de gasolina.
Mas aí você usa gasolina, usa gasolina, usa gasolina. Se você não ir no posto de gasolina e encher de novo, o que vai acontecer? Acaba a gasolina, o carro para de andar. E tem muitos crentes dentro da igreja em carros sem gasolina. E não sabe por que, que o louvor não tem graça. Não sabe por que, que a oração não tem graça. Não sabe por que a leitura da Bíblia, mas está sem graça demais. Não sabe por que a comunhão não tem graça. Não tem nem prazer de vir à igreja, porque não tem graça, perdeu a graça. E perdeu a graça no seu trabalho, perdeu a graça no casamento, perdeu a graça na vida, perdeu a graça na América. Aí não, então vou voltar para o Brasil. Aí vai para o Brasil, não tem graça lá também. Aí vai para a Europa, não tem graça lá também. Deus nos chama a uma decisão. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a sua mão e tomou o cutelo, a faca, para imolar o seu filho. Visualiza essa cena. Abraão, um senhor idoso já, ele chega ao lugar em que Deus tinha marcado, ali ele prepara o altar, ele pega pedras, monta um altar, ele põe a madeira sobre o altar, ele vira para o seu filho, o seu único filho, o filho que ele ama, Isaque. O nome dele significa riso, mas nesse dia Abraão não está sorrindo. Possivelmente com lágrimas nos olhos ele pega Isaque, e a Bíblia diz que ele amarra Isaque e põe sobre o altar. E Isaque, como uma ovelha levada ao matadouro, não reclama. Ele ali é um retrato de Jesus. E ele aceita ser entregue. Ele confia tanto no seu pai que ele fala, eu não sei o que está se passando, mas eu vou me entregar aos cuidados e ao carinho do meu pai. Eu não sei o que está acontecendo, mas meu pai sabe. E Isaque então é posto sobre o altar. Abraão pega a faca, e a Bíblia diz que ele levanta a faca para sacrificar o seu filho. E é nesse momento, e só nesse momento, quantos sabem que Deus muitas vezes espera para o último momento para intervir, para falar? E é naquele último momento que Deus fala, Abraão, pode parar, versículo 12. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto, olha que frase importante, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão, a tua disposição em entregar o teu filho conta como um sacrifício. Você não precisa de completar essa oferta, ela já é considerada completa. É por isso que em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz assim, pela fé, Abraão sacrificou o seu filho. Aí você lê aqui e fala, mas peraí, ele não chegou a sacrificar. Chegou sim. Por fé, Deus considerou a ação completa. E ele falou, olha, agora está exposto para mim e para todos verem, inclusive você. Agora eu sei que temes a Deus. Agora o teu temor para com Deus, o teu relacionamento para com Deus se tornou uma realidade, não só no mundo espiritual, mas no mundo material. Agora a sua fé é evidente, porque você não me negou aquilo que você tinha de mais precioso. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Note que o Deus que pediu um sacrifício, ele mesmo providenciou um sacrifício. Abraão olhou e viu o sacrifício, o carneiro preso no mato. E ele foi lá, pegou o carneiro e ofereceu o carneiro como sacrifício. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. 3 rápidos pensamentos e com isso encerramos. Em primeiro lugar, o sacrifício é um momento que nos define. É um momento que nos define. Quando Deus te pede alguma coisa, um sacrifício, você tem uma decisão, sim ou não, ceder ou segurar. E a sua resposta vai definir quem você é.
A sua resposta vai definir o seu relacionamento com Deus. A sua resposta vai mostrar aonde você está na sua caminhada com Deus. Note que essa palavra sacrifício é importante. Deixa eu definir sacrifício para você, resumir em uma frase. Sacrifício é uma oferta que me custa alguma coisa. Sacrifício é uma oferta que dói. Quando você dá uma oferta que não dói, ela é uma oferta, ela é um presente, ela é uma dádiva, mas ainda não é sacrifício. Deixa eu dar um exemplo. Jesus estava no templo e viu uma série de pessoas entregando a sua oferta. Uma pessoa chamou a atenção dele, uma só. Uma viúva, uma senhora idosa. E ela entregou as 2 únicas moedas que ela tinha. O valor das moedas não era tão grande assim. Aí Jesus falou assim, Jesus virou para os discípulos dele, porque ele estava discipulando eles, obviamente, ele falou assim, olha, essa senhora, essa viúva aí, ela entregou uma oferta maior do que a de todo mundo. Os discípulos falaram, mas não é possível, Senhor, é ela? A gente estava de olho também nas ofertas e ela entregou 2 moedinhas. Era 2 quarters só. 2 quarters, não dá nem para comprar uma Coca-Cola. E Jesus diz assim para eles, mas o que vocês não sabem é o quanto sobrou para ela e para os outros. Ela, da falta do que ela tinha, deu tudo. E Jesus usa essa palavra tudo. Deu tudo o que ela tinha. Os outros deram da sua abundância, da sua abastança, do que eles tinham sobrando. Em outras palavras, eles deram mais do que ela em valor, em dinheiro, em dólar. Mas ela ofereceu um sacrifício, eles não. A oferta dela doeu. A oferta dela foi um sacrifício. A oferta deles foi só uma oferta. E oferta Deus recebe, queridos. Mas sacrifício tem um lugar especial para Deus. Existe uma diferença entre oferta e sacrifício. Uma oferta é aquilo que me sobra, é aquilo extra. O sacrifício é aquilo que causa, que me custa alguma coisa. Porque eu dou um sacrifício a Deus, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa. Aí é um sacrifício. E a verdade é, queridos, que muitos de nós aqui nessa manhã somos ofertantes. A gente traz uma oferta para Deus. Esse ano Deus vai pedir um sacrifício. Esse ano Deus vai falar, eu quero alguma coisa que vai te custar. Eu quero alguma coisa que quando você ofertar, vai doer você oferecer. Agora, preste atenção nessa frase. O Deus que pede um sacrifício de nós, ofereceu o seu maior sacrifício por nós. Deus não pede da gente aquilo que Ele não está disposto a fazer por nós. Ele pede de nós um sacrifício porque Ele também está disposto a sacrificar por nós. João 3,16, porque Deus me amou e te amou e amou o mundo de tal maneira que Ele sacrificou o que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho Jesus. Deus não pede a você nada que Ele não está disposto a fazer Ele mesmo. Ele ofereceu o que Ele tinha de melhor por você. E agora Ele diz para você e para mim, agora é a tua vez de me oferecer o teu melhor por mim. Amados, eu quero deixar bem claro que eu estou nesse mesmo barco com a igreja. Eu não quero dar ninguém a impressão aqui que, de alguma maneira, eu já alcancei esse patamar, não, porque eu ainda estou a caminho de lá. Essa mensagem é tanto para mim como é para você. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Muitos de nós têm simplesmente trazido a Deus uma oferta. E em 2013 Deus está dizendo, uma oferta não é mais suficiente para mim te levar aonde eu quero te levar. E para você ser tudo que eu tenho para você. Tudo que eu quero que você seja. Para você receber tudo que eu quero que você receba. Nesse ano vai ser uma divisão de águas. E Deus vai nos trazer aquele momento quando a gente vai ter que decidir. Deus primeiro ou não? Deus primeiro ou a família? Deus primeiro ou a profissão? Deus primeiro ou o meu conforto? Deus primeiro ou o meu namoro? Deus primeiro ou o meu casamento? Deus primeiro ou o dólar? E eu e você vamos ter que fazer essa decisão. Comece a se preparar hoje, aqui e agora, dizendo para Deus, Senhor, me dá graça.
para quando eu chegar no Monte Moriá, eu te entregar o meu Isaac. Quando chegar o momento da decisão, me ajuda a fazer a decisão certa, Pai. Esse ano é um ano de sacrifício. Nós vamos falar mais sobre isso nos próximos cultos. Um último pensamento. Aqueles que sacrificam para Deus, descobrem que Deus sempre provê. Lembra que quando Abraão sacrificou Isaac, a próxima coisa que aconteceu, Deus falou, olha, não precisa de sacrificar não, eu tenho uma provisão, eu tenho algo para substituir Isaac. Esse capítulo só acontece na vida das pessoas que estão dispostas a sacrificar. Você nunca vai descobrir a provisão de Deus até que você entregue tudo para Deus. Deus sempre provê para aqueles que estão dispostos a dar tudo para Ele. Então hoje Deus te desafia a entregar tudo a Ele. Se você quiser cantar no coral, você vai ter que fazer um sacrifício. Se você quiser cantar com a equipe de louvor, você vai ter que fazer um sacrifício. Se você quiser ler a Bíblia toda de janeiro a dezembro, em um ano, você vai ter que fazer algum sacrifício. Se você quiser ser dizimista, você vai ter que fazer algum sacrifício. Se você quiser ser um intercessor ungido, se você quer mover na unção e no poder do Espírito Santo, você vai ter que fazer algum sacrifício. E eu não vou te dizer o que você tem que sacrificar, porque eu nem sei o que é precioso para você, mas Deus sabe. E nesse ano Ele vai te pedir, para pôr Ele primeiro, antes daquilo. Esteja preparado para isso. Esse ano vai ser um ano de definição nas nossas vidas. E essa apuração já começou na minha vida. E possivelmente na vida de outros também. E eu creio que só vai continuar. Só vai aumentar. Vai ser um ano interessante. Vai ser um ano interessante. Divisão de águas. Oremos. Espírito Santo, eu não sei exatamente como encerrar um culto como esse. Para a maioria de nós, falar de um sacrifício aqui e agora seria ainda teoria. Então, eu não vou pedir ninguém para fazer uma decisão ainda, porque ainda seria uma teoria. E é na prática que o sacrifício é oferecido. Então, Pai, o que eu vou orar é para que Tu nos dê graça. Graça para, no momento, na hora X, a gente fazer a decisão certa. Senhor, eu me lembro na minha própria vida, quantas vezes eu já me deparei com essa decisão. Às vezes numa coisa simples e aparentemente banal, quando Tu me acordas de madrugada e me chamas para orar. E eu confesso que principalmente no inverno é difícil. A cama está quentinha e fora da cama está um frio. E eu gostaria de poder dizer que todas as vezes que isso aconteceu, eu disse sim para Deus e saí da cama e me ajoelhei e orei. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. E eu quero admitir diante de Ti, diante da igreja, que nem sempre, Senhor, eu disse sim, quando Tu pediste um sacrifício de mim. E eu te peço perdão pelas vezes em que eu falhei. E dou graças a Deus pelas vezes em que eu disse sim a Ti. Eu nunca me arrependi por ter dito sim. Mas sempre me arrependi quando disse não. Hoje, no princípio desse ano de 2013, eu entendo, o Teu Espírito me mostra que decisões como essa vão ser comuns no ano de 2013. E que mais de uma vez eu vou ter que sacrificar um Isaac qualquer. Um sacrifício precioso, algo importante para mim. E eu quero pedir a Tua graça para que eu possa fazer essa decisão da maneira correta. E hoje, aqui e agora, eu escolho Deus. Hoje, aqui e agora, eu escolho Deus. E peço a Tua graça para continuar Te escolhendo diariamente na minha vida. E eu oro por essa igreja, Pai. Essa igreja onde me puseste como pastor.
Essa igreja onde Tu puseste eu e a minha esposa como pais espirituais dessa casa. Venho te pedir, Senhor, para as ovelhas desse rebanho, te pedindo ajuda para cada um de nós, porque este ano seremos testados, este ano seremos provados, esse ano chegaremos ao Monte Moriá, onde teremos que decidir e escolher Jesus, escolher Deus, escolher o sacrifício. Querido Deus e Pai, eu te peço a Tua ajuda. Chegamos ao Moriá, chegamos ao Monte da Consagração, ao Monte do Sacrifício. E hoje Tu nos chamas a uma decisão. Alguns de nós estamos mesmo no momento de decisão. Existem decisões sendo feitas agora, aqui, nesse lugar. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Ajuda-nos a fazer a decisão correta e a Te oferecer aquilo que Tu pedes de nós. Dá-nos graça, fortalece-nos, Senhor, nesse momento de sacrifício. Deixa eu dizer mais uma coisa. Abraão é o nosso exemplo. A Bíblia diz que naquela manhã ele se levantou. Naquela manhã ele decidiu que ele sacrificaria Isaac. E eu quero te desafiar a fazer uma decisão agora. Você que já está no Monte Moriá, você que chegou, esse culto é o teu Monte Moriá. E o Espírito Santo está falando com você. É com você que eu estou falando. E é a hora da sua decisão. Hoje, aqui agora. Eu te digo, faz essa decisão. Faz essa decisão. Tem algumas pessoas que estão aqui nessa manhã que ainda não aceitaram Jesus publicamente. Jesus disse, olha, aquele que me aceitar, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Confessa Ele publicamente. Sacrifica o teu eu. Sacrifica o teu eu e diante das pessoas, diante do público, diz, olha, eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador e eu entrego a minha vida a Ele. Pastor, mas se eu fizer isso, a minha vida vai ter que mudar. É verdade, vai ter que mudar mesmo. Mas o Deus que pede para a gente mudar é o Deus que nos dá força para mudar. Amém. Assim como Ele fez com Abraão, Ele pediu um sacrifício de Abraão e Ele mesmo proveu o sacrifício. Se Deus te pedir para fazer alguma coisa, Ele vai prover. Quando Ele te desafia a ser dizimista, Ele vai prover para você ter o dízimo para dar. Quando Ele te desafia a fazer alguma coisa, Ele vai te dar a força e a oportunidade de fazer. Quando Ele te desafia a orar pelos enfermos, Ele vai te dar unção para orar e ver os enfermos curados. Quando Ele te desafia a falar de Jesus com os perdidos, Ele vai te dar as palavras para falar. E quando Ele te desafia para trabalhar para Ele, Ele vai te dar saúde para fazer isso. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos desafia a uma decisão. Igreja, põe-se de pé comigo. Levante as suas mãos para os céus. Ao levantar as mãos para os céus, estamos nos rendendo para Deus. Estamos nos entregando a Ele completamente, absolutamente. E estamos dizendo com Jesus, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, eu me entrego a Ti nessa manhã. Senhor, eu me entrego a Ti nessa manhã. Senhor, eu me rendo a Ti nessa manhã. Senhor, eu Te entrego o meu lar, eu Te entrego o meu casamento, eu Te entrego as minhas filhas. Eu Te entrego os meus negócios, eu Te entrego os meus investimentos, eu Te entrego o meu corpo, a minha mente, o meu coração, o meu tempo, os talentos, eu Te entrego tudo, Senhor. Eu deposito aos Teus pés nessa manhã. Eu Te entrego a minha vida, Pai. Ser o primeiro e o único na minha vida. Aleluia. Ora, igreja, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entrega o teu coração a Jesus, entrega a tua vida a Ele. Aí onde você está, diga em voz alta, Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor, eu Te dou a minha vida, eu Te dou a minha vida, eu Te dou todo o meu ser, Senhor, eu Te dou o meu coração. O meu coração se apega às coisas com tanta facilidade, Pai.
As minhas emoções são enganadas tão facilmente. Eu te entrego o meu coração. Eu quero ser apaixonado por Ti, Senhor. Eu quero ser louco por Ti, louco de paixão, Senhor. Eu quero ser apaixonado por Ti. E eu quero amar tudo que Tu amas e odiar tudo que Tu odeias, Pai. Pai, se eu amo alguma coisa que Tu odeias, me ajuda hoje, Senhor, a passar a odiar, Senhor. Se eu amo um vício ou um pecado que Tu odeias, eu rejeito hoje, Senhor, esse vício. E em nome de Jesus, eu Te entrego as minhas emoções. Eu quero só amar as coisas que Deus ama. Eu quero odiar tudo que Deus odeia. Tudo que Deus não gosta, eu também não quero gostar. Uma música que Deus não gosta, eu também não quero gostar. Um relacionamento que Deus não gosta, eu também não quero gostar. Um filme que Deus não gosta, eu também não quero gostar. Um passatempo que Deus não gosta, eu também não quero gostar. Um linguajar que Deus não gosta, eu também não quero gostar. Uma roupa que Deus não gosta, eu também não quero gostar. Um lugar que Deus não gosta, eu também não quero gostar. E por isso eu Te entrego o meu coração, as minhas emoções. Ser Senhor das minhas emoções, não só dos meus pensamentos, mas também dos meus sentimentos. Ser Senhor dos meus sentimentos. Ser Senhor dos meus sentimentos, Pai. E se tem alguém, Pai, que eu não gosto, que Tu amas, Senhor, me ajuda a amar também. Eu renuncio, Pai, o meu ódio pelas pessoas, porque Tu amas as pessoas. Eu também quero amar as pessoas. Toma conta do meu coração, ser Senhor das minhas emoções e dos meus sentimentos. Pai, eu Te entrego a minha mente. Eu quero pensar como Cristo pensa. Eu sacrifico os meus pensamentos no altar. A minha maneira de pensar, o que eu acho, eu deixo de achar, a minha opinião, eu te ofereço no altar. Eu quero pensar os pensamentos de Deus. Eu quero raciocinar como Jesus raciocina. Eu quero ver as coisas como Jesus vê. Eu quero enxergar o mundo como Jesus enxerga. Eu quero enxergar o meu próximo como Jesus enxerga. Eu quero me enxergar como Jesus enxerga. Eu quero ter os pensamentos de Deus. Eu quero que a minha mente esteja ocupada com os pensamentos de Deus. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero cogitar as cogitações de Deus. Eu Te entrego a minha boca, Pai. Eu quero falar as Tuas palavras. Eu sacrifico os meus lábios a Ti. Da minha língua não vai sair mais fofoca, não vai sair mais calúnia, não vai sair palavra torpe, porque a minha língua é posta no altar hoje. Eu sacrifico a minha língua, a minha boca, para que dela saiam As Tuas palavras, os Teus propósitos, o Teu querer. Fala, Deus, através dos meus lábios. I surrender all. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito. Mais uma vez, I'm going to sing this song again in just a moment. Mas antes de cantá-la, eu quero compartilhar rapidamente. Eu sei que a hora está avançada, querido. Vamos ter paciência, porque Deus está fazendo uma coisa preciosa e importante no nosso meio. Se a gente não tiver tempo para Deus, a gente não tem tempo para nada. Eu quero mostrar para os irmãos como isso é particular e real na minha vida também. Há 6 semanas atrás, 6 ou 7 semanas atrás, eu estava orando e Deus falou comigo. E Ele falou, entre outras coisas, Ele falou assim comigo:
meu filho, eu quero te ensinar a viver uma vida sem jogar pedra, sem jogar pedras. Eu quero te ensinar a viver sem jogar pedra. E Deus começou a explicar. Eu me lembro até numa quarta-feira, no estudo de quarta-feira, quem estava aqui deve lembrar, eu também ensinei isso. Eu não sei como é que saiu o assunto, porque no estudo de quarta-feira a gente abre a Bíblia e abre a boca também, todo mundo compartilha, participa, todo mundo aprende com todo mundo, é muito gostoso. E saiu o assunto alguém mencionou uma igreja no Brasil, se eu não me engano, e um problema que teve lá, e eu mencionei, olha gente, a gente está falando sobre isso, nós vamos deixar bem claro que a gente não está aqui para criticar e tal. E eu falei, olha, diga-se de passagem, que Deus está até trabalhando comigo nisso, ele falou comigo recentemente que ele ia me ensinar a viver sem jogar pedras, uma vida sem jogar pedras. E Deus começou a trabalhar, falar comigo sobre isso, ampliar isso. E eu comecei, ajudado pelo Espírito Santo, a me policiar. Sempre que num assunto, numa conversa, sai alguma coisa negativa sobre alguma coisa ou alguém, seja o governo, seja a igreja, é fácil para mim pular e participar. E eu comecei a me policiar, sem falar nada com ninguém, morder a língua, não falar nada. E só ouvir e falar, vamos orar sobre isso. Porque eu estava tentando praticar o que o Espírito Santo estava fazendo na minha vida. Aí, poucas semanas mais tarde, eu estava lendo um artigo. E nesse artigo, o autor do artigo, olha uma pegadinha de Deus, o autor do artigo estava contando que ele estava evangelizando uma pessoa sentada num restaurante, um amigo dele, está falando de Jesus com essa pessoa no restaurante. E na tela do restaurante, uma tela de televisão, apareceu uma notícia, e na notícia estava falando sobre um pastor que todos os americanos conhecem, porque ele era muito famoso aqui, talvez os brasileiros não conheçam, o nome dele era Ted Haggard. E Ted Haggard era um pastor de uma grande igreja no Colorado, igreja de mais de 10 mil membros, que ele mesmo começou com a sua esposa. E a igreja cresceu, porque ele era um grande pregador, e a igreja cresceu para 10 mil membros. Ele foi eleito o presidente da Associação dos Evangélicos na América, uma das associações mais prestigiosas entre os crentes. É um alto cargo, e essa pessoa é eleita por pastores. Então, os pastores estão reconhecendo, olha, você é o nosso pastor, você é pastor dos pastores. É um cargo super prestigioso e etc. Muito bem, ele foi eleito a esse cargo. E mais tarde, ele teve um lapso moral e levou um tombo feio. Um tombo feio que destruiu o ministério dele e envergonhou ele, saiu na televisão, CNN, jornal, blá blá blá. Muito bem, isso aí foi uns 5, 6, 7 anos atrás. Eu me lembro quando aconteceu, eu me lembro como eu fiquei chocado quando isso aconteceu. Muito bem, dezembro, eu estou lendo esse artigo. E esse pastor está contando dessa experiência que ele teve. E eu digo que foi uma pegadinha de Deus, porque o artigo não tinha nada a ver, aparentemente não tinha nada a ver com isso. Mas ele falou assim, olha... Aí ele conta no artigo, ele estava sentado evangelizando esse não crente amigo dele, e apareceu essa cena desse pastor, em uma entrevista mencionando esse pastor. Aí esse amigo não crente olhou para a televisão, apontou para a televisão e falou assim, olha, é por causa disso que eu não aceito a Jesus. Aí o pastor que estava evangelizando ele falou assim, ah não, mas peraí, você não pode julgar os crentes por causa dele. Você não pode julgar, botar a gente no mesmo barco dele, ele pecou. Aí esse não crente virou para o pastor que estava falando com ele e falou, não, mas é isso aí que eu quis dizer, é por causa disso aí que você acabou de fazer que eu não aceito Jesus. Vocês crentes dizem que vocês creem na graça, vocês creem que Jesus perdoa qualquer pecado, mas quando um de vocês pecam, vocês se distanciam dele e jogam pedra nele. Ninguém quer se associar com ele porque ele pecou. Vocês não pregam a graça? Cadê a graça agora? E esse pastor conta nesse artigo que ele ficou envergonhado, porque Deus acabou de usar um não crente para mostrar a área na vida dele onde ele ainda precisava de ser aperfeiçoado. E ele disse que isso começou uma revolução na vida dele, em que ele teve que pedir perdão a Deus, aprender o significado da graça e entrar em contato com o pastor Haggard, pedir perdão ao pastor Haggard. E ele conta como ele foi lá, marcou uma entrevista com esse pastor e pediu perdão a ele por ter julgado ele e jogado pedra nele. Ele mencionou no artigo, de passagem só, ele falou assim que ele conheceu a esposa desse pastor. E ele disse que ficou impressionado
com a piedade, com a santidade que ele viu nessa esposa, porque ela teve todas as razões e mais alguma para abandonar o seu marido. E ele disse que perguntou nessa entrevista particular que ele teve com ele, perguntou para ela, por que você não deixou ele, não abandonou ele? Quando todo mundo falou para você abandonar ele, por causa do pecado dele, da imoralidade que ele cometeu. E a resposta dele foi essa, por causa da graça. Por causa da graça. Deus me deu graça para continuar amando ele e graça para ajudar ele a superar o erro e o pecado dele. Engraçado, eu digo que foi uma pegadinha de Deus, porque eu li esse artigo nem pensando que era sobre isso, quando Deus tinha acabado de falar comigo 2 ou 3 semanas antes. Eu quero te ensinar a viver uma vida sem jogar pedra. Aí aquilo complementou para mim bastante. E eu pude entender que mesmo quando eu estou justificado em jogar pedra em alguém, porque a pessoa de fato errou, esse não é o meu lugar, essa não é a minha chamada. Não foi para isso que Deus me pôs no mundo. Deus me pôs no mundo para amar até o meu inimigo. E em Tiago Deus diz assim, olha, deixa o juiz julgar. Deixa o juiz julgar. Eu não sou juiz, Deus não me chamou para julgar. E eu digo isso para dizer o seguinte para os irmãos, todos nós estamos passando pela peneira. Todos nós temos alguma coisa para aprender, eu também. Então eu estou desafiando o que o Espírito Santo está me desafiando também. A crescer, a amadurecer, a deixar de ser criança, a deixar de ser carnal, a deixar de ser menino na fé. Se você é novo na fé, você é menino na fé, mas está justificado. Mas tem muitos de nós que são marmanjão na fé. Já estão muito com barba e ainda estão agindo como criança. Deus falou para mim, olha, está na hora de você crescer, Flávio. Para de jogar pedra. Senhor Deus e Pai, eu recebo a Tua palavra e a Tua chamada de pôr as pedras no altar e nunca jogar pedra. Às vezes a gente joga pedra em alguém porque isso faz nos sentir melhor. Quando eu ponho alguém para baixo, eu sinto que eu subi um degrau ou 2. E Deus fala, você não precisa disso. Você não precisa de botar ninguém para baixo para subir. Pelo contrário, diz a palavra de Deus no livro de Tiago, os que se humilham serão exaltados. Vamos deixar Deus julgar, vamos deixar Deus ser juiz. E vamos tomar o nosso lugar e amar, e servir, e perdoar. Senhor, eu aceito a Tua correção e recebo a Tua chamada e te entrego. Ponho no altar as pedras que eu acumulei no bolso para jogar. Eu ponho no altar para não jogar. Eu vou viver sem jogar pedra. Eu vou viver sem jogar pedra. Eu aceito essa chamada e esse desafio. E cada um de nós hoje está recebendo um desafio. Deus está te chamando para ser dizimista hoje. Deus está te chamando para aceitar Jesus hoje. Deus está te chamando para amar alguém que você não consegue amar. Deus está te chamando para perdoar aquela pessoa que você não conseguiu perdoar ainda. Deus está te chamando a fazer parte do coral. Você não vai poder trabalhar na quinta-feira à noite ou na sexta-feira à noite. Vai ter que sair mais cedo para cantar no coral. Faça esse sacrifício. Deus está te chamando para vir a escola de vida cristã na quarta-feira. Significa que você vai ter que sair mais cedo do trabalho ou mudar de emprego. Faça esse sacrifício. Decisão, momentos de decisão. Tudo entregarei mais uma vez. Let's sing it again. I surrender all. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. E que a graça do Senhor nos acompanhe hoje e sempre. E que todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe os irmãos, tenha uma excelente semana.